Olá, me chamo Suzana Tebaldi Toledo e vou apresentar uma pesquisa intitulada Entre a Ruína e o Ateliê, uma imersão poética. Então, nesta investigação, eu procuro pensar uma casa em ruínas, na cidade de Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul, como uma imersão poética que deseja dar a ver as camadas de tempo e espaço que se sobrepõem em um processo artístico. A partir dos descascamentos das paredes, eu busco possibilidades para a criação em arte nesse espaço em transformação, muitas vezes considerado inútil e que atrapalha o desenvolvimento urbano. Propõe uma tentativa de promover fissuras nos modos que a arte pode se relacionar com a vida. Ao habitar a casa como um ateliê, proponho alterações e diferentes vivências nesse espaço. Então, essa apresentação irá conversar com os principais conceitos utilizados durante o trabalho. Inicio com imersão poética, que é um conceito que eu pego emprestado do autor Emanuele Coccia, o qual diz que é uma ação de compenetração recíproca entre sujeito e ambiente, corpo e espaço, vida e meio, uma impossibilidade de os distinguir física e espacialmente. Para que haja imersão, sujeito e ambiente devem se interpenetrar ativamente. Caso contrário, falaríamos simplesmente de justaposição ou de contiguidade entre dois corpos que se tocam em suas extremidades. O sujeito e o ambiente agem um sobre o outro e se definem a partir dessa ação recíproca. Ou seja, ao habitar a ruína, não só adentrei aos espaços, mas os espaços foram adentrando em mim. Para transformar a ruína em ateliê, fiz uso da definição que a autora Fernanda Silva dá para o conceito. Ela traz o ateliê como fluxo e, para além de suas dimensões espaciais, adquire também aspectos temporais. Muito mais do que entre ou sem paredes, o ateliê contemporâneo se caracteriza pelo fluxo de tempo e de pessoas, trânsito e a troca com o outro. Se a contemporaneidade discute o ser exclusivo e induz a pensar um ser múltiplo e provisório, provisoriedade e processo são instâncias a serem valorizadas, tornando-se evidentes. Dentro desse ateliê, os trabalhos artísticos foram guiados pela ideia de experimentações. Trago aqui então uma ideia do arquiteto Palasma sobre arte. Ele diz que, mais do que mediar um conhecimento conceitualmente estruturado do estado objetivo do mundo, possibilita um intenso conhecimento experimental. Sem apresentar uma proposição relativa ao mundo ou à sua condição, uma obra de arte centra nosso olhar nas superfícies que estabelecem as fronteiras entre o nosso eu e o mundo. Outro conceito que utilizo é do autor Marc Augé sobre ruína. Então, para ele, a contemplação das ruínas nos permite ver fugazmente a existência de um tempo que não é o tempo de que falam os manuais de história ou dos que procuram ressuscitar as restaurações. É um tempo puro que não se pode datar, que não está presente em nosso mundo de imagens, simulacros e reconstituições, que não se localiza em nosso mundo violento, um mundo cujos escombros, por falta de tempo, já não conseguem virar ruínas. É um tempo perdido, cuja recuperação compete à arte. Então, essa ideia de fazer da ruína, dessa casa em ruínas, um ateliê, vem ao encontro da ideia que o Marc Augé traz de que a recuperação do espaço ele só é possível através da arte, né? E pensando na ideia do habitar,
eu converso com o autor Bachelard através do seu texto A Poética do Espaço, onde ele alega que, ao habitar um espaço, estamos longe de qualquer referência às simples formas geométricas. A casa vivida não é uma caixa inerte. O espaço habitado transcende o espaço geométrico. Então, com essa pesquisa, eu concluo que as operações artísticas que habitam esse espaço são as que tentam fugir das lógicas mercadológicas, colocando o fazer da arte em contato com a inventividade do cotidiano e da vida, pois, conforme traz o autor Crenat, este contato com outra possibilidade implica escutar, sentir, cheirar, inspirar, expirar aquelas camadas do que ficou fora da gente como natureza, mas que por alguma razão ainda se confunde com ela. Então, as imagens que aparecem ao longo dessa apresentação são todas de autoria própria e produzidas durante a pesquisa, na casa, ruína, ateliê. Agradeço a todos presentes pela atenção e fico disponível para qualquer dúvida. Muito, muito obrigada.